Seja bem-vindo à Batista Casa do Povo. Que o Senhor possa falar imensamente ao seu coração neste culto. Eu te convido neste momento a separar este tempo para louvar e adorar ao Senhor. Esteja atento e sensível à voz do Espírito Santo, que Ele quer falar com você. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, de compartilhar com os seus contatos, de ativar os sininhos das notificações para você receber todas as novidades que estão acontecendo aqui neste canal, para você ter acesso aos conteúdos e não perder nada. E aproveite, já clica no curtir ali, que Deus te abençoe e que neste momento possamos lembrar que o Senhor, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação, que neste momento lembremos disso e louvemos ao Senhor, e que não haja ruídos mais altos do que o louvor que quer ecoar dos seus lábios. Não deixe que as circunstâncias às quais você está passando façam que o seu louvor se cale. Que Deus te abençoe, louve ao Senhor. O céu vem guerrear por mim.
está preparada para mim. Na presença dos meus inimigos, o teu corpo e o teu sangue deram-me, assim que eu luto minhas guerras. Sim, creio que venceste a morte, entoarei louvores pelo que tens feito a mim. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Pelo vale seguras minha mão, seu amor e bondade certamente me seguirão. Eu me cinjo de louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Sim, creio que venceste a morte, entoarei louvores pelo que tens feito a mim. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Temos a vitória em Cristo, temos a vitória em Cristo. Temos a vitória em Cristo, temos a vitória em Cristo. Temos a vitória em Cristo, temos a vitória em Cristo. Diga mais uma vez. Temos a vitória em Cristo, temos a vitória em Cristo. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os dízimos e as ofertas são regidos por princípios. E esses princípios, é importante que lembremos que esses princípios prevalecem ainda nos dias de hoje. As contribuições, elas não são obrigatórias, mas elas são movidas pela fé e são movidas pela alegria e que elas têm alguns fundamentos, 3 fundamentos na verdade. O fundamento da regularidade,
uma atitude de constância, é fundamentada na proporcionalidade, uma atitude relacionada à proporção na contribuição, segundo o que se ganha, não ao que não se tem. Na generosidade também, que é uma atitude do coração, que contribui, o coração que contribui por alegria e por gratidão, não por necessidades, como se fosse uma troca com Deus. O generoso, aquela pessoa que é generosa, ela contribui com a igreja do Senhor, porque essa pessoa é grata ao Senhor da igreja. E essas contribuições são direcionadas a suprir compromissos financeiros da igreja, como aluguel, água, luz, reformas, manutenção, equipamentos, para suprir os que trabalham na igreja, para atender obras sociais, acudindo os necessitados dentro do seu povo, os necessitados que estão dentro do povo e os necessitados, aqueles que são de fora, aqueles que chamamos que não são da nossa igreja. Como Paulo diz em 2 Coríntios 9, verso 10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Que neste momento você possa consagrar o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus, baseado nesses 3 fundamentos da regularidade, da proporcionalidade e da generosidade. E as nossas contas estão aqui, estão na tela para você ver, anotar, e você pode também, inclusive, fazer um Pix, é só utilizar o nosso CNPJ. Então vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, nós primeiramente somos gratos a Ti, pelo Teu amor em nossas vidas, pela Sua graça que o Senhor derrama sobremaneira sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Se há algum necessitado neste momento, nos ouvindo, Senhor, que o Senhor possa supri-lo, Senhor, necessitado em sua alma, necessitado em seu físico, necessitado nos suprimentos de sua casa, Pai, em nome de Jesus, porque que o Senhor venha a supri-lo, Senhor, trazer o socorro imediato àquele que necessita, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor, nós consagramos o nosso dízimo, nós consagramos a nossa oferta, porque reconhecemos que o Senhor é o dono de tudo, que o Senhor tem nos dado, Senhor, tudo que temos necessidade, o Senhor tem nos dado, Pai, e queremos retribuir isto de uma forma generosa a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louve ao Senhor. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro não há. Sua face
Seja Deus gracioso para com a sua vida, abençoe seu coração, abençoe sua família e tudo aquilo que diz respeito a você. Eu quero convidar você para nós juntos, neste momento, orarmos, clamarmos a Deus e pedir que Ele fale aos nossos corações. Vamos fazer isto? Em nome de Jesus. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por este momento. E nós estamos na Tua presença agora. Nós estamos neste culto de celebração e de louvor ao Teu nome. Seja o Senhor exaltado, seja o Senhor glorificado. E neste dia, nesta hora, eu peço, toma as nossas vidas, toma a minha vida, toma a vida de todos aqueles que estão assistindo e participando deste culto conosco. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. Seja o nome do Senhor exaltado e glorificado. Que cada família, cada vida, ó Deus, seja agora alcançada pela graça e favor do Senhor. Que o Senhor esteja ministrando cura, restauração, que o Senhor esteja trazendo um renovo na vida espiritual, emocional e física de cada um daqueles que conosco aqui estão. Nos abençoe, Pai, nós seremos abençoados. Se conosco, oramos agradecidos e pedimos, fale conosco, ministre aos nossos corações. Toma nossa mente, toma os nossos pensamentos agora. Toma-nos nas Tuas mãos. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A vida de um homem, eu e você, nós sabemos, é marcada pelas mais diversas experiências. Nós podemos dizer assim, vivemos porque tivemos experiências. Vivemos porque nós lutamos, nós guerreamos, nós sofremos derrotas, perdas, fracassos, mas nós conquistamos, vencemos. Nossas vidas é marcada por momentos de enfermidade e outros momentos por momento de saúde, graça, vida, vigor físico. Perdas, dentre muitas outras coisas que marcam e que são contadas ou marcadas como experiências nas nossas vidas. Não à toa, nós estamos percebendo que muitos estão adoecendo espiritual, emocional e fisicamente. Por que será? Nós estamos vivendo os dias de uma dor coletiva. Você já parou para pensar nisso? A dor que nós estamos vivendo não é uma dor exclusiva a um ou ao outro. Não é exclusiva a mim ou aquele outro, não. Nós estamos vivendo um momento de dor coletiva. Todos nós estamos sentindo muitos momentos, ou este momento que nós estamos vivendo. Há algum tempo atrás, há um ano atrás aproximadamente, nós ouvíamos que o mal estava contaminando pessoas. Mas era lá. Quando nós ouvimos isto, quando isso caía nos nossos ouvidos e falávamos que alguém estava sendo contaminado e que algumas pessoas estavam perdendo as suas vidas, isso parecia lá muito distante. Agora, o mal está bem próximo. O mal se aproximou de nós. E cada dia mais nós estamos chorando a perda de um familiar. Muitos estão chorando a perda de um familiar. Outros choram a perda de amigos, a perda de entes queridos, de colegas. Pastores estão chorando a perda de suas ovelhas. Ovelhas estão chorando a perda de seus pastores. Enfim, nós vivemos uma dor coletiva. Nas nossas defesas, nós podemos até negar, nas muitas formas que nós temos para nos defender, nos nossos mecanismos de defesa, nós podemos até espiritualizar, mas muitas vezes, e infelizmente isso tem acontecido, o corpo adoece. Ainda que muitas e muitas vezes o nosso espírito, a alma, estejam e sejam saudáveis. Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, Paulo falando sobre um padrão de vida.
e como cada cristão daquela igreja ali de Tessalônica deveria viver. Ele diz assim, que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paulo estava falando de um padrão de vida, uma vida de retidão e de santidade. Mas logo depois, no mesmo versículo, ele continua dizendo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, me parece claro para nós, me parece não, certamente está claro para nós, que a preocupação do apóstolo Paulo em dar e transmitir esta palavra a nós, era para que nós preservássemos a nossa integridade espiritual, emocional, a nossa alma e a nossa integridade física. Então, esta triunidade humana saudável, nós deveríamos preservar esta triunidade, aquilo que nós somos na nossa essência, espírito, alma e corpo, preservar isso de forma saudável. E nos dias de hoje, tem sido para nós um grande desafio. Ora, pelas muitas questões de saúde pública que estamos vivendo, ora pelas questões emocionais que esta saúde, essas enfermidades ou problema de saúde pública tem afetado sobre a saúde emocional de muitos, de milhares até, e consequentemente refletindo sobre a vida espiritual das pessoas e especialmente, neste caso, na vida daquele que crê em Deus, naquele que é cristão. Deus trata e sempre tratou no coletivo. Eu gosto de olhar para a Bíblia, a palavra do Senhor, e nós vamos ver que Deus fala de um povo, Deus fala de uma nação, Deus fala da igreja dele na face da terra. Deus está tratando e falando no coletivo, mas uma das coisas que a gente percebe é que, se Deus tratou no coletivo, primeiramente Deus começou a tratar no individual. Não há coletivo sem o individual. E Deus trata na especificidade de cada um. Deus trata na particularidade de cada um, no individual, no pessoal, na pessoa, naquilo que é próprio de cada pessoa, de cada um de nós. E a experiência dentro do projeto de Deus para a vida de cada um de nós, ela começa na experiência única de salvação do homem. O homem pode conhecer a Deus, ter uma experiência única de salvação com Deus, e esta experiência dentro do projeto de Deus é algo individual, pessoal, única, e é uma experiência intransferível. A minha experiência com Deus eu não posso transmitir para você. A minha experiência de salvação, ela não é coletiva. A experiência minha de salvação, ela não pode alcançar a minha família, a minha casa, a minha descendência. A experiência de salvação, segundo a palavra de Deus, ela é única, ela é intransferível. Mas a resposta de Deus ao homem, a resposta de Deus ao homem de Deus, está em Deus. Quando nós estamos olhando a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa volta como um todo, e nós estamos fazendo tantas e tantas perguntas, fazendo e tantos questionamentos, nós vamos perceber que a resposta de Deus, aquilo que Deus tem a dizer a nós, ela começa no individual, ela começa naquilo que é particular, na minha vida com Deus, na minha vida pessoal com Deus. É em Deus que nós mantemos a nossa vida equilibrada. Deus é o nosso porto seguro. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que você deva manter a sua vida, espírito, alma e corpo íntegros, preservados, conservados, guardados para a volta do Senhor, para o dia do Senhor, Paulo está falando de uma vida espiritual, emocional e física o mais equilibrado, o mais próximo da vontade de Deus possível. Falar deste assunto sobre a nossa alma e falar sobre a nossa existência, eu quero convidar você então para juntos, e peço que você mantenha, se possível, a sua Bíblia aberta e pudesse acompanhar comigo a leitura de um salmo, um dos mais belos salmos de todo o saltério. E aliás, todo o saltério é belíssimo, em cada momento Deus vai falar de uma forma conosco.
Quando voltamos os nossos olhos para o livro de Salmos, nós vamos ouvir Deus falar, e o texto, e os homens de Deus que escreveram este livro, nos muitos salmos que temos, eles estão falando de vida e experiências com Deus. Ora, momentos de estarem no alto da montanha, na presença de Deus, ora de estarem vivendo os momentos da depressão do vale, nos lugares sombrios e escuros, ora momentos alegres, ora momentos de tristeza, ora momento de batalhas intensas, ora outros momentos de grandes vitórias, em alguns momentos batalhas que se perderam, mas de uma guerra que ao final foi vencida pela graça de Deus. E voltar os nossos olhos para este livro é de alguma forma expor, relatar, cantar, contar, pregar, falar das nossas experiências pessoais. E eu quero ler com você este salmo, salmo de número 142. Que palavra, uma das palavras mais lindas do saltério, repito. E o texto sagrado nos diz o seguinte: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta uma armadilha. O versículo 4 diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Eu gosto demais deste texto. É um salmo com uma riqueza espiritual e de palavras de Deus e ministração para a nossa alma e para os nossos corações, como poucos dentro do próprio saltério. E este salmo é uma oração. Estamos falando tanto de oração. E nesse dia eu quero falar sobre uma oração, sobre um clamor. Uma oração nos dias, ou um clamor nos dias da adversidade, ou no dia da adversidade. Nós temos motivos diversos para orar. Quando tudo vai bem, nós oramos. Nós oramos quando somos agradecidos. Oramos buscando de Deus orientação, mas nós oramos também, e muito mais vezes, quando a nossa alma está em angústia. Há uma figura no meio do povo de Deus, e ela fala muitas vezes da necessidade de entrarmos na caverna. Quando nós estamos passando por dias difíceis, você já deve ter ouvido isto, e nós tomamos esta figura pela própria palavra de Deus e experiências dentro da palavra de Deus, quando nós estamos em dias de reclusão, quando nós estamos vivendo dias em que precisamos ouvir a Deus, ou quando nós estamos em dias fugindo de problemas, quando nós estamos recarregando as nossas forças físicas, emocionais e espirituais, quando nós estamos refazendo as nossas forças de alguma forma, nós muitas vezes usamos a expressão, eu estou na caverna, eu entrei na caverna, ou alguém entrou na caverna. Mas esta figura está tão presente, e é um lugar onde nós, quando dizemos isto, e à luz do que a Bíblia diz, nós nos escondemos, é um lugar onde nós nos refugiamos. A Bíblia fala lá em Reis, no livro de 1 Reis, quando o profeta Elias, diante da nação de Israel, vivia dias muito difíceis. Num primeiro momento, Elias se levanta contra o Estado estabelecido, contra o modelo e o padrão que estava dominando, o sistema que dominava e prevalecia em Israel.
E ele então enfrenta aqueles profetas de Baal com Jezabel e Acabe, está lá em Reis, no livro de 1 Reis, no capítulo 18. E no dado momento, então, Elias, com muita ousadia e com autoridade espiritual, como poucos, na palavra de Deus, Elias disse, ora, e o sobrenatural de Deus acontece, e ele manda matar, então, os profetas de Baal, 450 homens. A batalha, a luta travada por Elias, muitas vezes é inimaginável para nós. Quando ele está diante de um modelo de governo que estabelecia o culto a Baal ou ao Senhor, Jeová, mas ele também enfrentava uma batalha no campo físico. Ele enfrentava uma batalha de uma grande guerra e uma batalha espiritual contra aqueles 450 profetas. Ele enfrentava o rei de então Acabe, a sua mulher Jezabel, e ele então passou por um desgaste profundo naqueles dias. E o texto diz que Elias então, depois de dar fim e cabo àqueles profetas de Baal, recebe uma ameaça da mulher do rei Jezabel. E ele então, com o intuito de preservar a sua vida, como diz o texto de Reis, ele foge. E o texto diz que ele vai para a caverna. A ideia está clara para nós de que ele foi levado àquela caverna para se refugiar, se proteger. E daí nós, nos dias de hoje, tiramos esta aplicação dizendo, eu estou na caverna, meu lugar de refúgio. Normalmente, depois de uma grande batalha, de um tempo de muitos desafios, depois de nós batalharmos uma guerra, seja no campo físico, emocional ou espiritual, nós nos desgastamos, nós nos abatemos. E é perfeitamente compreensível o coração e o sentimento deste homem de Deus, Elias, porque após aquela grande batalha, o desgaste se manifestou, e ele se sente então vulnerável, como eu e você. E assim como Elias, nós observamos que nos nossos dias, e como nos dias de Davi, segundo o salmo que nós lemos, nós nos sentimos muitas e muitas vezes abatidos, vulneráveis, desgastados, e nós temos uma grande necessidade de nos guardar, de nos refugiar. Alguns dias atrás eu conversava com alguém, e este alguém me dizia assim, eu conversando com a minha esposa, esta pessoa dizia, e ele estava passando, um irmão, passando por uma grande luta e grandes problemas, e ele disse para sua esposa o seguinte, olha, meu amor, eu estou passando dias tão difíceis, as lutas têm sido tão grandes, que eu não tenho conseguido orar. E muitas vezes nós vivemos batalhas que nós não conseguimos orar. Mas aquela mulher, então, em acordo com seu marido, disse, pois bem, se você não pode orar, então eu vou ser a sua intercessora. Eu vou orar por você. Eu vou ajudá-lo. Eu vou sustentá-lo até que esses dias passem. Até que esta grande batalha passe. Até que esses dias de adversidade passem. E muitas vezes nós precisamos desta ajuda, de alguém que se coloque ao nosso lado, alguém que sustente os nossos braços, como fizeram com Moisés lá no passado. Um segurava os seus braços de um lado e o outro de outro, para que então ele e todo o povo de Deus pudesse prevalecer. Davi fora escolhido e ungido rei em Israel. Talvez você não conheça essa história, mas você pode ir lá no livro de 1 Samuel e começar a ler um dos livros mais interessantes da narrativa bíblica. Mas ele fora escolhido rei em Israel. Mas até que ele fosse coroado, ele precisou fugir do rei que estava governando, que era Saul. E então, fugindo da fúria deste rei Saul, Davi então se escondia em vários lugares. 1 Samuel diz, lá no capítulo 22, 23 e 24, diz que ele se escondeu em cavernas. No momento se escondeu na caverna de Adulão, em outro momento no deserto de Engedi, mas a verdade é que o texto nos diz que logo após ele fugir, o texto no capítulo 22
diz que após Davi fugir e se esconder em Adulão, na caverna de Adulão, o texto diz que muitos homens se juntaram a Davi. E eu gosto de ler esta história, porque as coisas que Deus faz, elas são um tanto quanto estranhas aos nossos olhos, confusas aos nossos olhos, mas o texto diz, lá no capítulo 22, que se juntaram a ele aproximadamente 400 homens, que eram endividados e amargurados de espírito. Olha que exército deu para Davi, que estava fugindo. E é neste contexto de fuga, de preservação da vida, que nós encontramos este salmo. E eu queria que você pudesse então perceber, no versículo 1 ele diz assim, com a minha voz eu clamo. Esta é a primeira verdade revelada a nós neste texto. O texto diz, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor, e a Ele eu clamo, com a minha voz ao Senhor eu suplico. Era isso que Davi está dizendo. Esta é a verdade. Ele estava assim, escondido em uma caverna, a sua vida estava debaixo de um perigo mortal, a sua integridade física, a sua vida estava em sério risco, e ele então toma uma decisão, ele precisou fugir, ele precisou se refugiar num determinado lugar, para que pudesse preservar assim a sua vida. Mas é nesta caverna, é neste lugar, que ele faz uma das mais belas orações registradas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ele disse, eu clamo, com a minha voz eu clamo ao Senhor. Como disse, nós oramos nas mais diversas situações, mas há momentos em que a oração se torna um clamor. Mas vem cá, clamor não é a mesma coisa de oração. Deixe-me dar uma explicação para você. A palavra clamar significa suplicar, implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Com a minha voz, Davi estava dizendo assim, com a minha voz eu grito ao Senhor. É aquele momento que nós saímos de um padrão de normalidade, ou talvez naquele momento em que nós muitas vezes temos aquele momento de introspecção, de reflexão, em que nós não mencionamos, nós não falamos, nós não verbalizamos, e nós estamos em oração na presença do Senhor. Mas há momentos outros que nós precisamos bradar, gritar. E este salmo diz assim, na minha angústia, ou seja, ao Senhor ergo a minha voz e eu clamo. Ele estava dizendo assim, Senhor, eu estou neste momento da minha angústia, eu estou gritando, eu estou clamando ao Senhor, eu estou suplicando ao Senhor. Diz para nós clamarmos, veja, nós podemos buscar os nossos próprios caminhos e soluções, e temos. Nós podemos muitas vezes usar da nossa capacidade física, intelectual, do nosso poder de resolução de problemas, nós podemos usar de todas estas coisas, mas nós chegaremos em muitos momentos que nós teremos que buscar e clamarmos ao próprio Deus. Nós necessitaremos gritar, não apenas falar de uma forma baixinha, tranquila, não, nós precisamos gritar. O texto diz de uma forma literal, com a minha voz eu grito ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Essa é a melhor tradução que nós poderíamos ter para esta palavra. O profeta Jeremias, lá no capítulo 33, veja só como Deus nos incentiva, como o Senhor nos leva a clamar a Ele. No capítulo 33, no versículo 3 de Jeremias, a palavra do Senhor disse assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está falando comigo e com você. Deus insiste conosco, clama a mim e responder-te-ei. Grite por mim, e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. Uma outra tradução diz, coisas grandes e ocultas que não sabes. É quando Deus começa a revelar aquilo que é desconhecido para nós.
É quando Deus começa a mostrar aquilo que está oculto, aquilo que até então nós não conhecíamos, é oculto para nós, para Ele não. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A primeira coisa que nós tiramos deste salmo é que eu posso clamar, eu posso simplesmente gritar pelo Senhor. Eu posso suplicar e Ele vai ouvir a minha voz. Ele vai ouvir a minha voz. A segunda verdade que nós encontramos, dentre muitas outras, é que eu posso falar das minhas queixas. Eu posso dizer aquilo que é uma queixa no meu coração. Eu posso dizer a Deus aquilo que me angustia. Eu posso falar daquilo que é um problema no meu coração. Eu posso simplesmente me aproximar deste Deus e em palavras apresentar a Deus as minhas queixas. O versículo 2 diz: derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Esta palavra queixa na língua hebraica tem o significado literal de preocupação. Então, poderíamos dizer nesta palavra, dizendo assim: ao Senhor eu apresento as minhas preocupações. Na presença do Senhor eu falo das minhas preocupações. Ao Senhor eu falo dos meus temores e das minhas preocupações. A queixa do salmista não era de Deus. Ele não queixava de Deus. Ele não queixava sobre se Deus fez certo ou errado, se Deus abençoou ou não abençoou, se Deus guardava ou não guardava. A queixa do salmista, de Davi, não era de Deus, mas era a Deus. Talvez você tenha muitas queixas a apresentar a Deus. Eis aqui a minha queixa, Deus, eis aqui a minha situação. Eis aqui a minha preocupação. Eu quero te fazer uma pergunta simples, e talvez você diga: olha, é óbvio que eu tenho, mas eu vou te perguntar, você tem quem possa te escutar? Você tem alguém na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos que possa te escutar? Mas esse alguém que te escuta, te dá atenção, ele fala com você, você sente seguro em suas palavras. É tão importante isso para nós. Quando você diz assim: Deus, eis aqui a minha preocupação. Deus, eis aqui os meus temores, eis aqui as minhas queixas. Eu quero que você responda: você tem alguém que possa te escutar, que possa ouvi-lo? E te ouvindo, Ele te dá segurança, Ele é confiável, Ele fala aquilo que o seu coração precisa ouvir, ou Ele fala aquilo que você quer ouvir. E eu gosto desta história, eu gosto desta palavra, porque eu posso falar das minhas preocupações, das minhas queixas. Ele está dizendo assim: Senhor, derramo perante Ele, o Senhor, a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. É poder derramar a alma, é poder falar do coração, é poder expressar o mais íntimo do nosso ser, do meu ser. É poder dizer assim: Senhor, eu sei que quando eu falo, o Senhor me escuta, o Senhor me ouve, o Senhor atenta para as minhas palavras. Eu posso falar e eu posso ser ouvido. Mas há mais. É neste momento que nós então somos levados a falar, mas a falar o quê? Do coração que se abateu, do coração que se entristeceu, do coração que se angustiou. Eu disse e repito, nós estamos vivendo uma dor coletiva, nós estamos vivendo um luto coletivo, nós estamos vivendo os dias de muitas dificuldades, nós estamos vivendo tempos de muitas e muitas dificuldades, e uma das coisas que nós aprendemos e nós descobrimos que esta dor coletiva, este adoecer coletivo que nós estamos vivendo, tem trazido a nós, muitos e muitas angústias, e muitas queixas, e muitos questionamentos.
olhar à nossa volta, olhar à nossa direita, à nossa esquerda, aquilo que está acontecendo. A igreja não foi tomada de surpresa. A palavra de Deus vinha falando e continua falando sobre os acontecimentos que nós estamos vivendo, mas são nesses momentos que o nosso coração se abate. E o versículo 3, Davi disse assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. No caminho que ando, ocultam armadilha. Davi estava dizendo assim: Senhor, o meu coração se abateu. Eu ando como se estivesse sendo espreitado. Eu ando como se a cada momento tivesse que desarmar armadilhas que foram armadas contra mim. Deus, nós estamos andando como que pisando em ovos. A insegurança prevalece. Nós precisamos andar e usar uma máscara em todo o tempo. É como se isso fosse uma armadilha a ser desarmada. Nós estamos vivendo e perguntamos, conversando com as pessoas, e se essa pessoa estiver contaminada? E nós estamos vivendo neste momento de tanta incerteza. Mas Davi diz assim: Senhor, será que é possível alguém dizer que o Senhor está me ouvindo? Será que é possível eu dizer que o Senhor está de fato ouvindo a minha oração? Poderia perguntar isso? E eu quero perguntar para você: será que é possível alguém dizer que é filho de Deus e não conhecê-lo? Será que é possível alguém dizer assim: eu conheço o Senhor, ou sou filho de Deus, melhor dizendo, e não conhecê-lo? Eu digo seguramente, seguramente. E eu quero voltar no início desta palavra das nossas experiências vividas. E a nossa vida com Deus é uma vida de experiências. Davi disse assim: tu, Senhor, conheces a minha vereda, o meu caminho, sabes quem eu sou. O Senhor sabe exatamente quem eu sou. Dentro de mim me esmorece o espírito. Conheces a minha vereda, o caminho em que ando me oculta um armadilho. E ele diz assim: Senhor, eu estou abatido, eu estou com medo. As armadilhas foram colocadas pelos meus inimigos. E o texto está claro para nós. E ele nos parece tão contemporâneo, tão atuais. A Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, no versículo 3 deste texto, ele diz assim: quando mergulho no desespero, meu espírito enfraquece, e tu sabes como me sinto. Quando eu mergulho no desespero, e nós temos percebido uma desesperança que tem assolado, que tem tomado os corações. E podemos voltar e nos lembrar do Salmo 42, quando o salmista pergunta, fazendo uma pergunta, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele conclui dizendo, e sabendo quem Deus era na sua vida, e mais uma vez a experiência com Deus, ele diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque está abatida a minha alma, o meu coração se abateu. Se eu posso falar, ainda que podendo falar, eu estou falando de um coração abatido. Mas Deus, eu quero que o Senhor saiba e se lembra da dor da solidão vivida. Observe o versículo 4. Olha à minha direita e vê. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. Quando nós lemos este texto, nós nem sempre temos a compreensão do que Davi está falando quando ele está dizendo: olha à minha direita, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Naqueles tempos, naqueles dias, os soldados no exército usavam um escudo na mão esquerda, e na mão direita usava-se uma espada ou uma lança. O escudo protegia o meu companheiro da esquerda. Então, se Davi não tivesse ninguém à sua direita,
Ele estava desprotegido. A ideia era esta. É uma das ideias que a gente descobre ao ler este texto e estudar sobre isso. Então, se ele não tinha alguém à sua direita, ele não tinha alguém que pudesse à sua direita embraçar um escudo. Então ele olha e disse assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ele estava falando, na verdade, de uma solidão que tomava sua alma. Ele estava usando a referência de um exército enfileirado, um do lado do outro, mas ele está falando de uma solidão vivida naquele momento. Ele diz: Senhor, eu estou sozinho. Ei Deus, eu estou sozinho. Deus estava dizendo para Davi estava dizendo para Deus, Deus, à minha direita não há refúgio. Senhor, eu estou desprotegido, eu estou sozinho nessa luta, nessa batalha. Salomão escreve um versículo e uma palavra que eu quero compartilhar com você. Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz irmão. Meus irmãos, é na dor que se conhece, é que se faz um amigo. É no tempo como nós estamos vivendo que nós vivemos e sabemos o que é um amigo. Esses dias têm sido dias em que nós temos perguntado a Deus: Deus, por quê? Para quê? Há muitas perguntas, há muitos questionamentos apresentados e feitos por nós. Mas uma das coisas nós descobrimos que Deus ouve a nossa oração. E Ele diz ainda mais assim: Senhor, Tu és a minha segurança. Aqui agora ele já não está apresentando mais a sua queixa. Aqui agora ele já não está apresentando e falando a Deus da sua dor e da sua solidão. Aqui agora ele já não está falando mais dos seus temores, medos e preocupações, mas agora ele sai de todos esses questionamentos e de todas as suas queixas, e ele começa a fazer algumas afirmações. E o versículo 5, ele diz assim, que o Senhor era refúgio dele, que o Senhor era segurança na sua vida. E o versículo 5 diz assim: a Ti clamo, Senhor, e digo. A Ti, Senhor, eu grito, ou clamo e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. A palavra quinhão fala: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Tu és aquilo que é valioso para mim. E ele diz assim: Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Quando estão armando armadilhas, quando eu apresento ao Senhor as minhas queixas, quando eu falo do Senhor dos meus medos, quando eu choro diante do Senhor a minha solidão, Deus, eu quero te dizer então que Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio. Será que é possível alguém dizer que é filho de Deus e não conhecê-lo? Seguramente. Davi disse assim: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha porção. Isso é experiência, isto é vivência com Deus, isto é vivência com Deus. É aquele momento em que dizemos, apesar das circunstâncias contrárias. É aquele momento em que nós dizemos, apesar das perdas. É aquele momento que nós dizemos, apesar e a despeito dos medos vividos, ou que temos vivido, nós dizemos assim: ei Deus, Senhor da minha vida, eu sei quem Tu és. Eu sei quem Tu és. Essa semana nós choramos a perda de uma pessoa muito querida. A esposa de um pastor amigo, uma mulher linda, linda de coração, linda de alma, uma mãe, uma esposa, uma amiga, 34 anos de idade. Deixou o marido, pastor, deixou um filho adolescente e um pré-adolescente. E alguém me perguntou, por que a gente, sabendo que ela está no Senhor, por que nós, sabendo que ela servia ao Senhor,
que ela era uma mulher de Deus, por que que ainda assim o Senhor a leva e nós nos entristecemos? Parece uma pergunta tão boba, e talvez a minha resposta tenha sido mais boba ainda. E eu disse assim: é porque na verdade eu e você, nós não nascemos para morrer. E a morte é uma coisa que contraria a nossa natureza. O último inimigo a ser vencido é a morte. Sabe, a despeito de todas as circunstâncias, a despeito das perdas, a despeito das dores, nós podemos dizer assim: Senhor, Deus da minha vida, eu sei quem Tu és. Eu sei quem Tu és. Você sabe quem Deus é? Eu quero perguntar de novo: será que é possível alguém dizer que é filho de Deus e não conhecê-lo? Sabe, conhecer a Deus nestes momentos de adversidade. Nós estamos falando, sim, tendo em mente toda uma circunstância de um problema de saúde pública que estamos vivendo, mas eu estou falando muito mais daquilo que acontece lá, na intimidade da nossa casa, dos cônjuges, dos filhos, dos familiares, daquelas coisas que você e eu, muitas vezes, nós nem verbalizamos, mas estão aqui nos angustiando, pesando na nossa alma e no nosso coração. Diante de tudo isso, Davi disse assim: Senhor, me livra dos meus adversários. Ah, isso Deus faz. Ah, isso Deus faz também. O versículo 6 diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque porque são mais fortes do que eu. Davi estava dizendo assim: Senhor, eu estou fazendo uma confissão. Eu estou fazendo uma confissão de impotência, de incapacidade, de fraqueza, de limitado que sou. Ele está declarando fraqueza. E ele vai no sentido contrário do pensamento moderno, que vai contra os programas motivacionais que nós estamos vendo tanto por aí. Ele fala assim: Senhor, eu estou com medo. Eu estou fracassado, ou melhor, eu estou fraco. Senhor, livra dos meus perseguidores. Davi estava dizendo: Senhor, eu me vejo impotente, eu me vejo muito fraco, e os meus perseguidores são mais fortes do que eu. Senhor, eu não tenho forças e capacidade diante da força do inimigo. Está tão claro para nós. Mas ele pega e diz assim: atende o meu clamor. Atende o meu clamor. Se voltarmos os nossos olhos para os Salmos, nós teremos experiências de vida, ou experiências de homens que tiveram experiências com Deus. O salmista, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele continua a partir do versículo 3, e quando ele chega nos dois últimos versículos, ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ele tinha a convicção e a certeza de quem era o Senhor. Ele erguia os olhos para as montanhas, aquela cadeia das montanhas ao redor da cidade de Jerusalém, ou da cidade de Jerusalém, e ele diz assim: eu ergo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o Senhor disse, e ele disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Livra-me dos meus adversários. Mas o Senhor promete que Ele guardará a nossa alma. Por fim, o versículo 7. Ele diz assim: eu liberto, Senhor, eu livre desta prisão, eu livre desta caverna. A ideia que dá quando Davi disse assim: Senhor,
livra minha alma do cárcere, que Davi estava encarcerado. Não. Davi estava escondido numa caverna, mas ele sentia que a sua alma estava encarcerada. Sabe, hoje, nos dias de hoje, aqui e agora, a gente sabe que as pessoas estão livres, ainda que relativamente num lockdown, nós estamos presos dentro de casas, mas muitas e muitas pessoas se sentem aprisionadas, encarceradas nas muitas questões, nos muitos problemas que envolvem a sua alma. Davi diz assim: Senhor, uma vez liberto, eu te adorarei. Diz o versículo 7, tira minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Davi estava dizendo assim: Senhor, eu vou te louvar, eu vou reunir as pessoas à minha volta, e eu vou testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. É interessante ver e perceber que a motivação final de Davi foi dar glórias a Deus, dar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Ele estava dizendo assim: ei Deus, me tira dessa, eu estou aqui escondido nessa caverna, Deus, eu me sinto prisioneiro, mas me tira dessa, Senhor, me tira dessa, porque o Senhor me tirando dessa, eu te darei louvor na presença das pessoas, eu glorificarei o nome do Senhor na presença das pessoas. A palavra, quando diz sobre congregar e as pessoas que rodearão ele, está falando congregar ao redor de uma pessoa. Os justos me rodearão, e eu darei graças ao teu nome. Este salmo expressa a nossa alma, este salmo expressa a nossa dor, este salmo expressa momentos de adversidade, este salmo expressa a verdade do nosso coração, muitas e muitas vezes, e o desejo do meu coração é que cada versículo desse, que você possa meditar e pedir a Deus que fale além daquilo que você acabou de ouvir, está ouvindo aqui, dizendo: Senhor, ministra o meu coração sobre esta palavra, e eu tenho certeza que você vai crescer e vai ser fortalecido. A minha oração, a nossa oração, nosso clamor, é para que Deus o fortaleça, que a sua vida espiritual, que a sua vida emocional, a sua alma, que o seu corpo físico sejam conservados, que a sua mente seja guardada em Cristo Jesus, que as notícias, que as coisas ruins que estão acontecendo à sua volta, à nossa volta, não afetem o teu coração. Para concluir, eu quero apenas citar, quando o salmista diz no Salmo 112, lá no versículo 6 e no versículo 7, o Senhor dizendo assim: bendito, bem-aventurado é o homem que não se ressente das más notícias. Guarda o seu coração, que o seu coração esteja firmado no Senhor, e que Ele te abençoe e te guarde. Seja a graça do Senhor sobre a sua vida. Saiba e entenda que a sua vida está guardada no Senhor. Sim, a sua vida está guardada no Senhor. Você pode clamar ao Senhor, diz a palavra. Você pode apresentar ao Senhor e falar ao Senhor as suas queixas. Você pode dizer a Deus que o seu coração está abatido. Você pode viver o momento da solidão, da adversidade, mas você pode também declarar e afirmar que o Senhor é o Deus da sua segurança. Ele te livra e te guarda, e Ele guarda você dos seus adversários, e por fim, Ele te coloca e te faz livre, para que você possa adorá-lo. Sabe, a nossa adoração não está na liberdade de poder ir e vir. Quando Paulo e Silas estavam presos, a palavra diz que eles estavam encarcerados, mas a palavra diz que Paulo e Silas, está lá em Atos no capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos, e a palavra do Senhor diz que eles louvavam e bendiziam ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que Deus ouve o clamor e o louvor e a adoração deles ali naquele lugar.
aprisionados sim, mas nos seus corações livres. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Deita
Deus,
aquele que criou todos nós, aquele que criou este mundo, Senhor. Nós te amamos, nós te servimos, Senhor. Nós queremos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus, Senhor, que faz milagres, que faz maravilhas. Deus que tudo pode fazer, Senhor. Confiamos em Ti, confiamos em Tu és soberano, Senhor Deus. Aleluia.